Eu sou a professora Rafaela Lima e o nosso tema é vitaminas lipossolúveis. Quando a gente fala de vitaminas, a gente tem logo uma memória relacionada à alimentação, à importância de comer diferentes alimentos, né? A nossa mãe lá falando, come porque tem vitaminas, tem minerais. E quando a gente fala de vitaminas, a gente está falando de substâncias químicas que precisamos em pequenas quantidades no nosso corpo para um bom funcionamento dele, vai regular diferentes funções. Então, sim, precisamos de uma alimentação variada para nos fornecer as diferentes vitaminas. As vitaminas vão ser divididas em dois grandes grupos. O grupo das vitaminas hidrossolúveis, as que são solúveis em água, e o nosso tema de hoje, que são as lipossolúveis. Se você quer rever e relembrar as vitaminas hidrossolúveis, faz uma busca aqui nas nossas aulas que você vai encontrar. Mas falando então das vitaminas lipossolúveis, qual a característica? Como o nome já diz, lipo de lipídios. Elas são solúveis em lipídios. Então, para que elas sejam absorvidas no nosso corpo, para que realmente a gente se alimente e ela seja absorvida e caia na corrente sanguínea e vá para os órgãos-alvo e as regiões necessárias, eu preciso de lipídios. E uma coisa interessante, elas podem ser armazenadas. É um diferencial. Elas podem ser armazenadas no nosso corpo. Qual a vantagem de algo ser armazenado? Eu não preciso ter uma ingestão diária, pois eu consigo reservar parte dela ali. Diferente das vitaminas hidrossolúveis, que o nosso corpo ele vai ter uma fácil absorção junto com a água, porém também uma fácil excreção. A gente excreta direto todos os dias, a gente não consegue de fato armazenar. E esse armazenamento, ele vai ser de que forma? Eu vou ter armazenamento tanto no nosso fígado, então tá aqui, né? Nosso fígado na porção adiposa e também no próprio tecido adiposo. Tecido adiposo espalhado em várias porções do nosso corpo, composto por adipócitos, que são células com uma grande capacidade de reservar gordura no seu interior. Nós vamos então falar quais são elas. Estamos falando das vitaminas A, D, E e a vitamina K. E aí você repare que no fígado a gente armazena A, D e K e nos tecidos adiposos nós armazenamos a vitamina E. Vamos começar aí pelo começo do alfabeto, vitamina A. A vitamina A ela é famosa e muita gente fala assim, aquela vitamina que é boa para os olhos. E sim, está correto. Mas boa para os olhos em qual sentido? Essa vitamina, então, quando a gente tem ali uma ingestão legal de peixes, ovos, as verduras e frutas com as cores aí alaranjadas, cores avermelhadas ricas em carotenoides, né, um tipo de lipídio. E também não podemos deixar de fora, né, leite e os seus derivados que também vão nos fornecer aí a vitamina A. E de que forma que ela vai trabalhar no nosso corpo? Repare, coloquei aqui que ela é boa para a retina. No fundo dos nossos olhos, lá no fundo a gente tem a retina, que é essa porção onde vai haver a formação da imagem. Nós temos nesse local células chamadas de cones, que vão nos permitir distinguir as cores, e os bastonetes, que são sensíveis à luz, nos permite ter essa capacidade de distinguir ali o claro e escuro. Quando você está naquele ambiente mais escuro, você começa, no primeiro momento você não está vendo nada, daqui a pouco começa a ver as formas. Eu tenho aí os bastonetes trabalhando. E nas membranas dos bastonetes, nós temos uma proteína de membrana chamada de rodopsina. Então, para o bastonete funcionar legal, com seu trabalho de distinguir percepção de luz, eu preciso da rodopsina muito bem regulada. E a rodopsina depende de vitamina A. Entendeu a relação? Vitamina A favorece a rodopsina, que vai favorecer, então, a possibilidade da retina estar trabalhando bem com os seus bastonetes, distinguindo aí o claro e o escuro. Então, claro que se a pessoa tem uma carência muito forte de vitamina A, uma percepção, a dificuldade que ela vai ter é justamente uma cegueira noturna, a chamada cegueira noturna, onde ela não está de fato cega, mas que num ambiente com baixa luminosidade ela tem mais dificuldade de enxergar. E ela começa a ter uma baixa visão, por mais que, poxa, mas tem uma lâmpada aqui, ela vai. Isso pode ser perigoso no trânsito, né, na circulação. E uma outra coisa que também a gente observa, e por isso também a gente pode chamar de xeroftalmia, e algumas pessoas é percebido mais a xeroftalmia, xero, seco, oftalmo de olho. Uma redução nas glândulas, na produção aqui da lágrima, na glândula lacrimal, e por mais que você não esteja chorando ao longo do dia, ao longo de todo o tempo a gente está liberando líquido e lubrificando os nossos olhos. Isso é muito importante. Tem uma redução muito grande dessa lubrificação.
podendo danificar a córnea, até causar ulcerações na córnea. E esse olho fica realmente muito seco. Além de se observar também essa secura nas mucosas, na pele, tá? Então, a vitamina A, ela sim é boa para os olhos e agora você entendeu que tanto na retina, na córnea, e claro que isso vai comprometer a visão em diferentes níveis. Então, vamos ter aí uma alimentação variada, os alimentos ricos em carotenoides para garantir aí nossa boa visão, como se diz, né? Falando então de vitamina D, a vitamina D, repare que eu tenho aqui vários alimentos, mas tem um sol, que não é um alimento. Quando a gente fala de vitamina D, sempre vai ter a relação com o sol, por quê? O sol é essencial para que a gente possa absorver essa vitamina D, para que haja esse processamento e, de fato, a vitamina D ela possa ter a sua ação em nosso corpo. Então, você vai lembrar que todos nós precisamos pegar um pouco de sol. Não é você se esturricar no sol de meio-dia, mas é importante em todas as fases. Em algumas fases mais, fase de bebê. Tem lá aquele ritual, olha, é importante o bebê tomar um banhozinho de sol. Como assim um banho de sol? Ficar no sol um pouquinho de manhã. Afinal, ele está numa fase de crescimento e desenvolvimento ósseo. Então, qual é a relação de vitamina D com ossos? A vitamina D é essencial para que o cálcio e o fósforo que a gente se alimenta são minerais, né? E você faz uma busca aqui para você entender melhor sobre sais minerais aqui nas nossas aulas. E o cálcio e o fósforo dão a rigidez, a estrutura dos nossos ossos. E para que eu consiga absorvê-los, eu preciso de vitamina D. Então, o bebezinho pega sol para que ele possa ali capturar o cálcio ali do leite da mãe que ele está recebendo e fortalecer. Nos idosos também, todas as fases. Repare, todo mundo tem que ter uma exposição ali, um banho de sol para propiciar que eu tenha, então, a vitamina D de forma adequada, para que eu tenha absorção de cálcio e fósforo e, assim, uma saúde óssea. Alguns alimentos, como você vê aqui, né, gema, leite, alguns tipos de peixe, fígado de bacalhau, eles vão sim nos propiciar, né, a manteiga também, a vitamina D. Então, junto com o sol, o combo está fechado. Alguns idosos, devido à perda de cálcio, uma descalcificação, osteoporose, muitos médicos até fazem o exame e verificam, olha, sua vitamina D está em baixa. E podem passar tanto uma reposição artificial ou mudar aí essa dieta, né, um nutricionista mudar essa dieta, ou até uma reposição dupla, tanto de vitamina D quanto de cálcio, tá? Então, isso precisa sim ser acompanhado. Agora, repare, uma carência muito severa pode causar o chamado raquitismo, uma fraqueza óssea muito grande, levando até muitas vezes até uma má formação, uma coisa disforme. Foi observado em alguns locais muito frios, onde, por exemplo, né, invernos muito rigorosos, como algumas regiões ali da Rússia, que as crianças ficam muito tempo dentro de casa, que muitas dessas crianças começavam a ter assim as pernas arqueadas, uma fraqueza óssea severa, por conta da falta de exposição ao sol e, consequentemente, de uma boa absorção da vitamina D. Entendeu a relação? Chegamos então na vitamina E, e a vitamina E, chamada de tocoferol, ela vai ter assim, então a gente vê aqui algumas fontes, né, como os azeites, né, ali os óleos vegetais, a gema do ovo. E qual a relação dela? Qual vai ser a importância? Repare que as regulações que ela vai causar no nosso corpo, elas são variadas. Tanto na parte de fertilidade, então ali para que a produção dos gametas masculinos e femininos sejam realizados, então na questão da fertilidade, ele é um potente antioxidante, então combate ali radicais livres, íons que estão dispersos no nosso corpo, então isso precisa de fato ser regulado, né? Com o passar do tempo a gente vai ficando mais velho, vai acumulando mais desses radicais, provocando aí o nosso envelhecimento. Então a vitamina E, quando fala assim, ela combate o envelhecimento, por conta dessa capacidade dela, né, de ser um antioxidante. Importante aí para regular o colesterol, precisamos de colesterol, mas não pode estar alto demais, então ele precisa estar regulado. Então, uma das formas, a vitamina E, ela vai ajudar nesse processo aí. E também, então, na questão aí de saúde de pele e de cabelo, por conta dela atuar como antioxidante, então, nesse processo, ela vai favorecer, né, esteticamente essa aparência, né, uma boa aparência saudável de pele e de cabelo, por isso que vários produtos de beleza falam da vitamina E, tá? E destacando aí a carência, se ela é boa para a fertilidade, uma carência muito severa, além de características como alterações na pele e no cabelo, também a infertilidade.
E a gente fecha falando da vitamina K. Por último e não menos importante, a vitamina K é mega importante porque nós precisamos estar com os fatores de coagulação saudáveis. Coagulação sanguínea é quando a gente tem um sangramento, um corte interno ou externo, e eu tenho ali as minhas plaquetas, que são fragmentos de célula que vão se reunir para formar uma rede proteica para impedir esse sangramento. E não é uma célula que vai simplesmente agir. As plaquetas elas vão atuar, mas eu tenho uma série de proteínas que vão atuar nesse processo como uma cascata. Eu vou ativando uma sequência de proteínas para, por fim, chegar a essas fibras proteicas. E uma dessas proteínas é justamente a protrombina. Eu preciso ativar a protrombina para que dessa forma eu consiga, então, formar essas fibras de proteínas que vão constituir essa rede que impede essa perda sanguínea. Então, repare, a vitamina K ela é essencial na formação da protrombina, nesse momento de ativação. Então, muitas pessoas, às vezes, tem um cortezinho, segura. O normal seria, você segurou um pouquinho, dá um tempo, já começa a não sangrar mais. Começou a sua coagulação. E percebe-se que falou, gente, está sangrando, está sangrando. Às vezes é justamente por conta da falha na vitamina K. Então precisa aí aumentar a ingestão, por exemplo, de um fígado, de nozes, de alguns vegetais verdes escuros, do leite, do ovo, da banana, para propiciar então um bom trabalho aí da sua coagulação. Tá com a coagulação muito falha. Qual é o risco? O risco é uma hemorragia. São as possibilidades de hemorragias, perdas sanguíneas muito intensas. Correto? Então, repassamos aí, conhecemos e vimos aí as principais funções das vitaminas lipossolúveis, A, D, E e a vitamina K. Não deixe de tirar uma foto desse quadro para ajudar você no seu resumo, nos seus estudos e estar aprimorando seus conhecimentos. Até a próxima. Tchauzinho!